Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui com vocês, é bom estarmos juntos, online, conectados nesse momento, para termos esse tempo de reflexão na palavra de Deus, para termos esse momento de encorajamento diante da palavra de Deus. Eu tenho orado já há alguns dias por esse encontro, e eu espero que a palavra de Deus possa iluminar o nosso coração, possa nos encorajar, possa nos conduzir para ações que Deus espera que, acompanhado da sua maravilhosa graça, nós possamos viver, fazer para a honra e para a glória do seu poderoso nome. Sejam todos bem-vindos. Ainda dá tempo de você compartilhar esse link também com outras pessoas, para que nós possamos, então, nessa noite, ter o maior número de pessoas conectadas, para juntos, então, termos esse tempo especial. Antes de mais nada, antes de prosseguirmos, eu gostaria de orar, e aí depois nós vamos falar sobre o nosso tema dessa noite. Vamos lá? Pai de amor, obrigado por esse ajuntamento, por esse encontro. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, à Tua voz. Que seja uma noite especial, que seja uma noite de reflexão, que seja uma noite onde nós possamos fazer uma autoavaliação diante daquilo que vamos observar, e que assim nós possamos ter atitudes, ações como o do Teu Filho Jesus, e que isso possa nos ajudar na nossa jornada cristã a sermos mais parecidos com o Senhor, assim como também a vivenciarmos as realidades do reino, o testemunho do reino com autoridade, com a glória do Senhor sendo manifestada através da nossa vida. Obrigado, Deus, por esse ajuntamento. Oramos e pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos iniciado nesse mês de agosto que se passou um tema muito importante chamado cultivando, né? Cultivando relacionamentos saudáveis dentro da igreja, cultivando relacionamentos saudáveis no ambiente dos irmãos, cultivando relacionamentos onde nós possamos ajudar um ao outro, cultivar relacionamento dentro da igreja local. E nós vamos continuar a pensar nisso. E eu gostaria aqui, então, de relembrar com você algumas coisas que já vimos, para que, então, nós possamos aí continuar compreendendo o nosso tema aí novamente. Tá certo? Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós precisamos ter em mente que Deus nos chama a cuidar uns dos outros. Nós temos lutas, dificuldades, provas, momentos nos quais nós precisamos da ajuda do Senhor e da ajuda dos nossos irmãos. E é através desses momentos que nós nos fortalecemos, que a igreja é fortalecida e que nós temos a experiência, então, do quê? Da sabedoria e do amor presentes no corpo de Cristo. Mas, diante dessa tão grande situação que às vezes muitos passam e lidam, o que nós percebemos é que existem muitos irmãos e irmãs que querem se virar sozinhos. Não querem depender da igreja, não querem depender de outras pessoas, ou se acham que alguém tem que lhes ajudar, tem que ser alguém bem específico, como, por exemplo, talvez o líder da igreja. Somente ele pode fazer isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós já temos visto isso, será que esse é o comportamento certo? Será que nós temos considerado a importância do nosso irmão para a nossa vida, para que a igreja seja edificada? E nós começamos a falar, então, no mês passado, que Deus quer usar o seu povo. E o cuidado mútuo da alma precisa se tornar uma característica dentro da igreja local, e que isso, então, vai se tornar visto, visível e praticado nessa questão da mutualidade. Estarmos prontos, então,
para receber ajuda e oferecer ajuda, para vivenciar, então, esse cultivo de amizades, esse aconselhamento mútuo para o desenvolvimento de uma igreja saudável, de uma igreja que glorifica ao nosso Deus. E por isso, então, começamos a falar relacionamentos saudáveis dentro da igreja local, ok? Então, relembrando, nós falamos no último encontro como que nós começamos a dar esse pontapé inicial. Então, nós falamos, então, que relacionamentos, cultivando esses relacionamentos, começa com a humildade. A humildade é essencial para que nós comecemos a desenvolver isso. Uma segunda questão muito importante é nós nos aproximarmos de pessoas, vivendo num mundo paralelo, vivendo longe de pessoas, não tem como desenvolver isso, né? Vivendo num mundo privado, como muitos dizem, não tem como você cultivar relacionamentos e ajudar pessoas, né? Assim como também permitir ser ajudado. Então, nós falamos sobre essa ação de humildade, mas também conversamos, então, sobre aproximar de pessoas, ir em direção às pessoas. E hoje, então, nós vamos continuar falando sobre esse tema, e que seja, então, de muito encorajamento para nós e de muita reflexão para nós continuarmos aí. Vamos lá. A terceira área, então, importante para que nós possamos cultivar bons relacionamentos dentro da igreja é que nós precisamos conhecer o coração. Conheça o coração das pessoas. Quando estamos considerando, então, em conhecer o coração, estamos pensando no quê? Em conhecer a pessoa, em conhecer as pessoas. Se queremos cultivar relacionamentos saudáveis, precisamos abrir a, a, a mão, ir além, sabe, daquelas conversas triviais, né? Aquele tipo de conversa que a gente começa o seguinte: e aí, tudo bem? Sim, tá tudo bem. Como foi sua semana? Boa? Como estão seus filhos? Bem? É isso aí, então, Deus te abençoe. E não passa além disso, né? Parece que a gente não consegue tocar ali e ouvir, então, os nossos irmãos, as necessidades, assim como também compartilhar das nossas necessidades, das nossas lutas, das nossas dificuldades. E eu queria, então, aqui começar falando um pouquinho sobre alguns assuntos do coração, ok? Então, acompanhem comigo. Primeiro, o coração ele pode ser encoberto e de difícil acesso aí, difícil de conhecer, né? Por quê? Isso é fruto da nossa pecaminosidade, isso pode ser fruto do nosso orgulho, isso pode ser fruto aí de muros que levantamos e não condiz com a realidade do chamado nosso. Então, nosso coração ele pode desenvolver essas características e nós precisamos estar atentos nisso e também entendermos que isso também se desenvolve na vida de alguns irmãos, também no ambiente da igreja. Uma outra questão importante: escondemos das pessoas nossos pensamentos e nossas feridas. Por conta disso também, o que acontece? Desenvolvemos dentro de nós várias cercas, e nessas cercas aí isso diz sobre os nossos pensamentos, que eles não são compartilhados, e também de feridas, de lutas, de coisas que vivemos, de coisas que passamos que não condizem com a nossa fala, que nós não queremos expressar e preferimos então ficar calados muitas vezes. Quando nos dispomos a sermos mais conhecidos pelas pessoas, descobrimos que o fato de conhecermos e de sermos conhecidos faz parte do que foi planejado para nós. Então, quando nós entendemos que nós temos o privilégio de conhecer o coração de outras pessoas e elas têm o privilégio de conhecer o nosso coração, isso faz parte do que foi planejado para quem? Para nós. O nosso Criador nos fez assim, o nosso Criador nos dotou dessa percepção a fim de que ela seja o que? Aplicada e útil no ambiente da igreja local, principalmente. Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos ter em mente que
Isso é um fator muito importante para que nós possamos dar passos no ambiente, então, do coração que quer conhecer o outro coração, que quer conhecer a outra pessoa, e nós precisamos ter essa consciência. Então, antes de darmos, então, alguns passos. Continuando, esse tipo de conversa é prazerosa e essencial quando estamos dispostos a cuidar, ajudar e encorajar uns aos outros de maneira eficaz. Meu irmão, minha irmã, nós, em Cristo Jesus, temos o privilégio de vivenciar isso, e isso alegra o nosso coração. Isso nos faz essenciais no corpo do Senhor. Isso faz, então, com que nós estendamos cuidado, sempre, para a glória de Deus. E isso é importante, então, ter a percepção correta, talvez, da forma como podemos nos comportar, mas, ao mesmo tempo, se abrirmos mão disso, nós podemos o quê? Desfrutar de algo que o Criador preparou para nós e que, consequentemente, nós vamos poder o quê? Ajudar outras pessoas. E esse tipo de conversa, ele se torna o quê? Prazerosa para nós, porque nós nos tornamos úteis. E isso, então, edifica a igreja, edifica o corpo, e isso faz com que a igreja seja abençoada como um todo, para a glória de Deus. Mas o coração, ele tem alguns tipos aí de profundidade, algumas áreas que, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós conseguimos compreender e nós precisamos nos lembrar também. Então vamos olhar aí algumas camadas e profundidade, talvez, aí do nosso coração, ok? Olha só o que Jeremias 17, a partir do versículo 8, o texto bíblico aí nos diz: Assim diz o Senhor, maldita quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares isolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Note agora esse grifo em amarelo. É como árvore plantada junto ao ribeiro, com raízes que se estendem até as correntes da água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir fruto. Então aqui nós conseguimos observar que o coração, ele é comparado como raízes de uma árvore plantada junto ao rio, ok? E que então, através aí dessa boa, desse bom local, então, que essa árvore está plantada ali, né? Como então as raízes, o coração dessa árvore, então essa árvore ela ela vai se estendendo, né? Até as correntes então das águas. Então isso é uma primeira expressão aí do coração, né? Como raiz de uma árvore. O outro texto bíblico é Provérbios 25, que diz o seguinte: os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Isso daí envolve o quê? O fundo do coração, talvez outras versões digam nas profundezas do coração, os conselhos ali ficam, falando então sobre essas áreas, essa a profundidade e características aí do nosso coração. Outro texto, o Evangelho de Mateus 6:20, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, o tesouro aqui que devemos procurar, onde seu tesouro estiver, ali também estará o quê? O teu coração. Então, quando nós olhamos para o coração, ele envolve aí o quê? Camadas de profundidade, né? Que estão conectadas a ele, que dizem respeito sobre ações, confiança, sobre a sua profundidade no ambiente ali
dos conselhos, assim como também de como nós reagimos, e isso está conectado também com os tesouros do nosso coração, que dizem, então, sobre o que o nosso coração verbaliza. Então, pensando nisso, meus irmãos, é importante nós considerarmos também que o coração envolve aí os desejos naturais, ok? O texto aí na sua tela diz o seguinte: desejamos descanso e saúde para o nosso corpo, o melhor para os amigos e familiares, proteção contra os inimigos, um trabalho que seja significativo, vidas que façam a diferença, paz e amor. Essa afirmação que temos aí na tela, nós podemos perceber que quando entramos no coração das pessoas, elas têm esses desejos naturais, descanso e saúde para o corpo, elas querem o melhor para os seus amigos e familiares, proteção contra os inimigos, um trabalho aí que seja significativo, que seja prazeroso naquilo que faz, vidas que façam a diferença, e ela sempre está em busca aí da paz e o amor. E quando estamos conhecendo pessoas, conhecendo as suas necessidades, afeições ou desejos, isso daqui são coisas que são compartilhadas. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, se a saúde do corpo não está bem, é bem provável que, se você souber fazer a pergunta certa, essa pessoa vai lhe dizer que não está bem, que está com algum problema, que está com alguma enfermidade, ok? Essa daqui, então, são áreas que revelam isso. Os desejos aí naturais, eles são importantes também para Deus. Aliás, Deus espera que nós derramemos o nosso coração diante dele, a fim de que ele ouça de nós esses anseios que temos. Lá no Salmo 62:8, o salmista diz o seguinte: ó meu povo, confie nele em todo tempo, derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Derrame o coração diante do nosso Deus. Então Deus, ele ouve cada um de nós e ele tem o interesse de saber o que se passa no nosso coração. E aqui, automaticamente, o que nós precisamos pensar? Já que o meu Criador faz isso, como resposta, eu também faço o quê? Eu ouço as pessoas, tento entender os seus desejos, que fazem parte da sua vida cotidiana, seus desejos naturais, eu vou tentar fazer o quê? Encorajá-los. Vou tentar ouvir e encorajar, eu vou tentar entrar na vida dessas pessoas conhecendo essas realidades e essas demandas, então, que essa pessoa está passando ou enfrentando. Então, essa é uma área importante para a gente pensar um pouquinho sobre os desejos naturais e que estão conectados com o coração. Perguntas que podem nos ajudar. Quais foram os melhores momentos do seu dia? Ok? Essa aí talvez seria a primeira pergunta aí para você estar fazendo. Quais foram os melhores momentos do seu dia? Sabe o feito da gente ficar naquele papo monótono, né? E aí, tudo bem? A gente ser um pouquinho mais incisivo. E aí? Quais foram os melhores momentos do seu dia hoje? Para você tentar ouvir um pouco mais aquela pessoa, conhecer um pouco mais. Uma segunda pergunta, né? O que foi especialmente difícil para você nesse dia? Porque isso está conectado com aqueles desejos naturais. Pode envolver a família, pode envolver o trabalho, pode envolver ali áreas, então, que estão conectadas com o descanso, talvez, com a saúde, talvez com alguém que esteja tentando fazer o quê? O mal. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa, ela veio aqui em casa, de repente eu notei que várias e várias vezes, né, a esposa dessa pessoa estava ligando para ele para perguntar se estava bem. Quando não ligava, ela estava mandando mensagens. Eu achei estranho e perguntei para ele
Então, as coisas estão bem durante essa semana na tua vida? E de repente ele começou a compartilhar comigo que ele estava sendo ameaçado de morte. E aí eu comecei a entender que a sua preocupação dizia com respeito à proteção contra inimigos, e a sua esposa, então, ela estava fazendo o quê? Ela estava preocupada e estava sempre, quando ele saía de casa, ligando para ele. Então, são perguntas que podem nos ajudar, e a gente olhando ali a realidade, a princípio ele não me falou, mas quando eu perguntei, e perguntei de uma forma mais certeira, ele me respondeu com aquela dificuldade que ele então estava enfrentando e que está conectada com essa questão do coração, dos desejos naturais. E nós, então, temos o privilégio de ajudarmos pessoas, de gerenciarmos aí esses relacionamentos saudáveis dentro do ambiente da igreja, a fim de que nós possamos fazer o quê? Ajudar essas pessoas, compreendendo as camadas e as profundidades do seu coração, entendendo esses desejos naturais e ajudando, respondendo a essas pessoas, ok? Também tem um outro ambiente que é o ambiente do quê? Dos desejos morais, ok? O que vem a ser esse ambiente, então, dos desejos morais? Isso está conectado, então, com o interior dessa pessoa. Como está o seu coração? Essa é uma pergunta importante para nós fazermos para aqueles que nos cercam, e se nós queremos cultivar bons relacionamentos dentro da igreja, né? Essa pergunta revela o cuidado mais profundo com o seu irmão, com a sua irmã. Revela interesse com o curso moral e espiritual da pessoa. Então, você consegue perceber a distinção? O anterior, desejos, então, naturais, e agora aqui, desejos o quê? Morais. Em outras palavras, você estaria perguntando o seguinte: como você tem travado as suas batalhas espirituais? Como que você está aí nas suas tentações, nas suas provas, nas suas tribulações? Compartilha comigo como está sendo, que dificuldade você anda enfrentando, né? Segundo, como tem lidado com as tentações do quê? Da vida. Porque você está se importando com aquela pessoa e você quer saber o que ela está passando e lidando, porque você quer ajudar pessoas, você quer cultivar bom relacionamento, né? E isso é importante. Isso é importante para o nosso crescimento, importante para o crescimento da igreja. Lucas 6:45 havia afirmado a Jesus: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. E por isso é importante fazermos perguntas assim para que nós possamos ajudar essas pessoas a entendermos essas batalhas que elas enfrentam. E isso então é um privilégio de nós aconselharmos uns aos outros, a fim de ajudar as pessoas. Uma outra área também aí no coração são os desejos por quem? Por Deus. E isso também é muito importante. Como nós, então, temos pensado acerca de Deus, e aquele no qual estamos ajudando, os nossos irmãos também estão pensando nisso. A nossa direção moral, o certo e errado, se fundamenta em uma pessoa. Nós vivemos diante do Senhor, diante da sua face. Então, a nossa direção moral, ela vem de quem? De Deus, da sua palavra. Se fundamenta em quem Ele é. E isso então nos move ao entendimento de que estamos diante do Senhor, diante da sua face, como o salmista já havia dito. A nossa vida precisa ser vivida em referência ao nosso Criador. O que fazemos, o que pensamos, o que desenvolvemos precisa estar conectado com o nosso Criador. Ele nos chama a conhecê-lo através de quem? De Cristo. De Cristo. Então, uma pergunta importante é a seguinte: como nós respondemos ao Criador? Como essas pessoas têm respondido ao Criador? E quando nós olhamos, então, nesse alvo de tentar ajudá-las, nós precisamos ter em mente que
Essas pessoas podem estar se apegando a Cristo ou podem ser egoístas. E elas podem demonstrar que estão apegando o quê? Aos ídolos desse mundo. Assim como eu e você também. Ao ouvir perguntas acerca aí do nosso coração, dos nossos desejos por Deus, talvez também nós possamos externalizar que estamos em Cristo ou que talvez estejamos aí vivendo uma vida egoísta. E estamos aí nos apegando a ídolos do nosso mundo, dos dias que estamos vivendo nessa sociedade moderna. Então, meus irmãos, nós temos o privilégio de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E agora estamos olhando, então, para esse terceiro passo. Conheça o coração, conheça as pessoas, tente conhecer a profundidade dela. Às vezes a gente pergunta, oi, tá tudo bem? Mas a gente já ouve aquela resposta, tá tudo bem, um negócio trivial. Tenta explorar um pouquinho mais, tenta perguntar mais. Como foi sua semana? Quais foram as suas dificuldades? Pelo que eu posso orar por você? Pergunte, para que você, então, consiga compreender ali as camadas profundas do coração daquela pessoa e que você, então, faça as perguntas certas para que você, então, possa entender ali os desejos do coração dessa pessoa e que você possa ajudá-la, aconselhá-la para a glória de Deus. Então, conheça e alegre-se. Meus irmãos, é um privilégio nós conhecermos uns aos outros. Conheça outros irmãos e se alegre em desenvolver isso, em fazer isso. O nosso alvo, então, queremos conhecer os outros e também ser conhecidos por eles. Então, meu irmão e minha irmã, queira conhecer outros irmãos. Pergunte, ligue, se interesse pelas pessoas da igreja local. Ah, Zaf, mas eu não tenho tanta afinidade. Desenvolva afinidade. Olha, Zaf, mas eu sou vergonhoso. Quebre a vergonha, quebre o orgulho e se coloque à disposição das pessoas. Porque você tem um papel fundamental para cultivar bons relacionamentos dentro da igreja, a fim de que a igreja se fortaleça e cresça para a glória de Deus, firmada em relacionamentos saudáveis para a glória de Deus. Conheça e alegre-se. Conheça o coração das pessoas. Conheça as pessoas. E então, nós vamos olhar aqui agora o nosso quarto passo aqui do cultivando relacionamentos saudáveis no ambiente da igreja. O primeiro, seja pessoal e ore. Seja pessoal e ore. Então, dentro dessa mesma sentença, nós vamos olhar duas áreas, então, nesse quarto aspecto, então, que estamos pensando. Então, primeiro, seja pessoal. Seja pessoal. Meus irmãos, Deus é um ser pessoal. Deus nos criou para ter um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Deus nos criou para uma amizade com Ele. E um relacionamento pessoal diz que nós ouvimos as pessoas e respondemos às pessoas. E Deus faz isso, Deus nos ouve e Ele responde. Ele fala conosco. E nós só poderemos aprender a como ser pessoal olhando para Deus, olhando para Cristo, como o próprio Senhor Jesus afirmou: quem vê ao Pai, aliás, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem olha para o Cristo, vê o Pai ali nas suas ações. Então, quando nós olhamos para a compaixão e misericórdia do Senhor Jesus, nós conseguimos ali perceber que o Criador, ele é pessoal e interessado em pessoas. E nós precisamos estar atentos a isso, a compreender que temos o privilégio de sermos mais pessoal com os nossos irmãos em Cristo.
Olha só a nossa resposta diante desse cenário, né? Como que a gente pode pensar em um pouquinho mais nos desdobramentos de sermos, então, pessoal para cultivar relacionamentos saudáveis dentro do ambiente da igreja. Primeiro, o nosso auxílio também deve ser o quê? Pessoal. Meu irmão, ofereça ajuda e seja pessoal, ok? Somos uma combinação de servos e amigos. Nós somos servos uns dos outros, amigos uns dos outros, como somos amigos de Cristo. Servos dão prioridade aos interesses do outro. A nossa maior preocupação é o próximo e não eu. Não a nossa vontade, mas a vontade de quem? Do próximo. Eu quero servi-lo, eu quero agradá-lo, eu quero ser como Jesus o ajudando. Mas também como um amigo que acolhe as pessoas e ajuda elas a carregar os seus fardos. O amigo que está disposto ali, que está pronto a ajudar pessoas a carregar os fardos e a caminhar mais um pouco para a glória de Deus. Então, isso é algo essencial também na nossa vida, para que nós então consigamos o quê? Sermos pessoais, vivenciando a misericórdia, vivenciando a compaixão, servindo, sendo amigo para com o próximo. Compartilha o que está até mesmo em seu coração. Isso daqui é uma via de mão dupla, né? Quando nós somos pessoais, nós compartilhamos também com aquelas pessoas o que está dentro de nós, o que talvez estamos enfrentando, o que talvez estamos lidando e que talvez podemos compartilhar ali com aquela pessoa para tornar ainda mais pessoal o nosso relacionamento para a glória de Deus, e isso com certeza vai agregar e muito, muito. Algumas ações aí que revelam um coração pessoal, meus irmãos. Estou feliz por você, né? Vamos comemorar juntos. Que grande dádiva que você recebeu. Isso é simplesmente maravilhoso, né? A sua sinceridade também em falar das lições, né, que você está aprendendo na sua jornada. Diga, olha, eu aprendi com você, tenho visto o cuidado de Deus sobre você, a graça, e tenho aprendido, afirmando, né, muito obrigado pela sua preocupação. Isso me faz lembrar que eu não estou caminhando sozinho, que a gente está junto. Eu admiro como você cuida bem dos seus filhos, como você cuida bem da sua esposa, como você tem um coração de servo. Então, você revela o quê? Que você é pessoal, que você se importa, que você está preocupado ali também. Ao mesmo tempo, nós o quê? Compartilhamos a compaixão, dividimos ali os fardos. Olha, eu sinto muito pelo que está acontecendo. Olha, isso parece tão difícil, né? Me conte um pouco mais. Me conte um pouco mais, né? Afirmar até mesmo, olha, estou pensando sempre em você e colocando você diante de Deus, né? Você está no meu coração, você está nas minhas orações. Isso então é muito importante, como Paulo disse, né? Nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos também com os que choram, para que nós possamos assim agir com o caráter de Deus. E sempre, meus irmãos, quando formos vivenciar isso com essa ação, né, que estamos compartilhando aqui agora, que é seja pessoal e ore, pensando especificamente no seja pessoal, seja humilde, meus irmãos. Haja com muita humildade para com a vida do teu irmão, revelando uma disposição correta em querer ajudá-lo, em querer conhecê-lo, para a glória de Deus. Tá certo? E por último, ore, ore. Uma maneira segura de ser pessoal para as pessoas é orar.
Isso demonstra que alguém está verdadeiramente no nosso coração. Você se aproxima de alguma pessoa, pergunta a batalha dela, a luta dela, a prova que ela está lidando, e você se retira, ora por ela, e depois de algum tempo você tem a oportunidade de lhe perguntar: e aí, como está? Está vencendo? Estou orando por você. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Assim como também quando ouvimos uma luta de alguém, meus irmãos, e se acharmos que ali é o momento ideal, já diga: vamos orar juntos, meu irmão ou minha irmã. Vamos colocar isso diante de Deus. Então, isso também são ações que revelam que somos o quê? Pessoal e nos importamos com o próximo. Ore pelas pessoas e com elas. Ore pelos seus irmãos. Ore pelo cultivo aí dessa amizade, desse relacionamento, que visa, então, o cuidado mútuo, que visa, então, esses hábitos que vão lhe ajudar a construir dentro do ambiente da igreja local amizades que glorificam e exaltam o nome de Deus. Ore, ore por pessoas. Ore pelas lutas e necessidades das pessoas. Queira ajudar as pessoas. E isso, com certeza, vai revelar o quanto tu é pessoal e que você se importa com as realidades, então, que as pessoas passam e estão aí enfrentando e lidando, e eu tenho certeza que Deus há de, assim, nos ajudar nesse processo. Irmãos, então nós temos olhado aí, pela graça de Deus, como podemos desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos dentro da igreja, que tem um único propósito, meus irmãos: aconselhar uns aos outros. E assim, através disso, cultivar relacionamentos saudáveis dentro do ambiente da igreja local. Então, nós olhamos até agora 4 ações que podemos ter, 4 hábitos, maneiras de cultivar isso. Primeiro, humildade, ok? Haja com humildade. Segundo, você precisa aproximar-se das pessoas. Vá em direção às pessoas, ouça as pessoas, né? Se encontre com as pessoas, tome essa iniciativa, né? E isso, então, revela também você com a disposição de ser achado e encontrado também por outras pessoas. Conheça o coração das pessoas. Queira conhecer as pessoas, as suas dificuldades, as suas lutas, e entenda que os seus corações têm uma dinâmica com desejos naturais, desejos morais e desejos por Deus, e que nós queremos conhecer e também sermos conhecidos por eles, para que vivamos o quê? A mutualidade. E por último, seja pessoal e ore. Seja pessoal, no ambiente de ser misericordioso, compassivo, seja servo, priorize o seu irmão, seja amigo do seu irmão, tentando acolhê-lo, tentando ajudá-lo, tentando levar os fardos dele. Mas ore também, revelando então que você é pessoal, se lembrando do seu irmão em oração, relembrando do seu irmão dia após dia das suas necessidades, assim como Deus cuida de nós, estende graça, nós também estendemos as nossas mãos para ajudar aqueles que nos cercam. Meus irmãos, que a doce palavra de Deus possa nos encorajar a desenvolvermos relacionamentos que agradam ao Senhor. Nós vivemos numa sociedade hoje que cada vez mais vivencia expectativas erradas e ações erradas, nutre, né, expectativas e tem ações erradas com respeito aos relacionamentos. Irmãos, nós temos o Deus Todo-Poderoso nos orientando acerca disso, e que nós possamos ser um espelho para essa sociedade moderna, nutrindo relacionamentos saudáveis,
com hábitos saudáveis que vão impactar a nossa vida, a vida do próximo, vai fortalecer a igreja e será um testemunho para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão ao nosso redor. Então, que Deus nos abençoe e que possamos, em Cristo Jesus, vivenciar essas realidades para a glória de Deus. Que Deus lhe abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo e que possamos nutrir relacionamentos saudáveis, assim como Deus Trino nutre entre eles, Deus Pai, Filho e Espírito. Vamos orar? Senhor, agradecemos a Ti por esse tempo. Louvado seja o Teu nome por tudo aquilo que temos pensado e refletido. Que a Tua boa mão nos ajude a cultivar esses hábitos que vão impactar e mudar a nossa vida e que darão o privilégio de aconselharmos uns aos outros na mutualidade. Obrigado, Deus, por esse tempo. Oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu lembro os queridos aqui que não se esqueçam, essas aulas elas são fruto de um livro do Edward Welch e que falam então sobre esses relacionamentos saudáveis, aconselhando uns aos outros, ok? Deus abençoe, até logo e um bom resto da semana.